Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Odiado e amado por muitos, às vezes odiado e amado pelos mesmos, né? O nosso querido amigo com 21 anos de coluna política, uma experiência absurda, inspirado pelo velho Dalmo Vieira, nosso saudoso Dalmo Vieira, fundador do jornal Diarinho. Meu querido amigo JC, seja muito bem-vindo, Jota. Obrigado pelo convite, já estou aqui no Polilógica também, aqui também com o nosso amigo na técnica, se nada disso seria possível se eles não estivessem aqui, né? O Wildo Rocha também, quero agradecer também. Estamos aí para que der e vier, então, mais amado ou mais odiado? Tu é amado e odiado pelos mesmos, né? Depende da coluna do dia. Então tá bom, né? Poucas vezes é mais amado por um, mais odiado por outro, faz parte do jogo. 21 anos de coluna no Diarinho. 21 anos agora nessa segunda fase, né? A partir do dia 26 de julho de 2004. Mas trabalhei de 85 a 90 lá no jornal também e tive uma passagem de 3 anos pelo Diário da Cidade também. Mas também tem um outro que tu fazia... Tu trabalhou na gráfica, que eu tenho aqui o... Eu trabalhei Diário Popular? Não. Não, eu trabalhei Notícias eu Populares. trabalhei na gráfica do Diarinho. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz no Diarinho, eu era, adolescente e estava desempregado, precisava trabalhar. E aí conheci a Rita, que fazia, ela datilografava, morava aqui na frente do Banco do Brasil, me convidou para ir lá no Diarinho, aí conheci o Dalmo, lá no Morro da Cruz, na casa dele mesmo, e o Diarinho tinha uma gráfica lá na época, né? Então a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi recortar as letrinhas do jornal chamado Notícias Populares, que era um jornal popular de São Paulo, editado pela Folha da Manhã, que é o mesmo grupo que edita a Folha de São Paulo. Era um jornal muito forte de São Paulo, mas que circulava no Brasil todo. Inclusive, quando eu tive banca, eu vendi. Cortava aquelas letrinhas, colava, isso, pegava uma folha de sulfite, passava uma régua com lápis e colava aquelas letrinhas uma por uma para formar as manchetes de capa do Diarinho. Mas não sei se tu já percebeu que eu tenho a instalação trocada, né? Então as letras ficavam meio assim. E essa inspiração para começar a escrever veio quando? Veio observando o Dalmo Vieira? Veio o Dalmo, na verdade eu escrevia antes de frequentar o Diarinho, antes de trabalhar no Diarinho, eu mandava sempre uns recadinhos, naquela época tinha uma sessão de recadinhos, e eu participava, e também algumas cartas do leitor também. E aí, trabalhando lá no Diarinho, porque aí depois de eu fazer a diagramação, fui trabalhar na gráfica do jornal, e cheguei a trazer toda a edição, logicamente com uma edição bem menor, né? Naquele tempo, toda a edição do Diarinho de bicicleta, para trazer no escritório do Diarinho, que ficava no antigo Hiper, né, hoje é o Forte, e em algumas bancas do centro, e inclusive deixar na rodoviária, que é onde é a prefeitura, para jornais que iam para fora também. Aí resolvi-se abrir uma banca de revista. Não, aí continuei lá, escrevi uma coluna chamada Toques e Retoques, lá no Diarinho, né? Fiquei até 1990, e aí eu queria abrir um negócio para mim, queria ser empresário, trabalhar menos, ganhar mais, e ninguém mandar em mim. Sonho americano. Fiquei 18 anos, foi totalmente ao contrário. O sonho americano. Cheguei a ter uma úlcera no duodeno, estava no Marieta, o médico apertou minha barriga e queria me internar. Doutor, não posso ficar internado. Minha mulher não tem jeito do negócio, a gente tem um filho pequeno, só tem eu para trabalhar. Faço um sangramento, pode ficar pior ou pode morrer. Dá remédio que eu vou trabalhar. Disseminar a discórdia, provocar tumulto e causar o transtorno para o bem da coletividade. Para o bem da coletividade. Que filosofia profunda. Na verdade, essa frase ela nem é minha, né? Essa frase quem usava muito era o Pudim, o Wilder Júnior, radialista, ali de Balneário Camboriú, que me deu... Está ativo ainda ele? Que eu não sei se ele está trabalhando agora, né? Mas está vivo. Isso aí já é alguma coisa. Né? Tu acordou de manhã, abriu o olho, percebeu que está vivo, tem que agradecer. Tem gente que acorda de manhã, abre o olho e está morto. Então, e aí gostasse da frase? Gostei da frase, pedi a anuência dele se poderia usar e ele me deixou usar e nós estamos aí até hoje. É sempre pelo bem da coletividade, né? Às vezes tem que ter guerra para ter paz. Cara, como que é ser um colunista político? Porque a tua linha ela é singular, assim, a gente não vê uma identidade, uma coisa igual. Tu não imita ninguém, assim, né? Tu tem uma...
Dizem que a coluna tem uma certa personalidade, mas eu me coloco em suspeição para falar de mim mesmo. Eu acho que tem uma certa dificuldade, né? Mas eu falo assim do relacionamento. Um aprendizado desde o tempo do velho Dalmo, né? Não, mas assim, parece que tu é isolado. A gente entende assim, pô, o JC tem que viver isolado, ele não tem relacionamento, porque às vezes ele tem que falar mal do próprio amigo ou da própria pessoa que tem relacionamento. Só que daí vem a gororoba e daí tá todo mundo junto, sim, né? Sim, eu costumo dizer para as pessoas, nessa questão de criticar, eu até lembro de um amigo meu que ele se mandou algumas informações para mim, e do assessorado dele, e eu ia criticar. Aí ele disse, tudo bem, bacana, legal, tudo. Aquela noite eu não dormi. Porque tem noites que a gente não dorme. Tu fala de pessoas que tu conhece, que tu tem relacionamento e tal, então é complicado. Aí eu disse para ele no outro dia, sabe, você não lembra? Já sabia, quando eu vi que tu falou, tá bem, já sabe que vinha a pauleira lá. E até disse para algumas pessoas, elas imaginam ou acreditam que eu tenho algum tipo de prazer com esse tipo de coisa, que eu sento lá na minha varanda, fui lá, dei um pau no Jean, tal, e que eu tenho um tipo de orgasmo mental. Eu tenho 58 anos, eu tenho problema de diabetes, eu não sei mais nem o que é orgasmo, quanto mais mental. Então não tem nenhum tipo de prazer nesse tipo de coisa. Mas é difícil tu manter uma amizade, uma lealdade, o importante quando tu tem que falar. Pessoalizar. Eu sempre conto para as pessoas que o mais importante na vida da gente é relacionamento. Aí eu conto uma história prosaica que aconteceu comigo. Há muitos anos a minha irmã se sentiu-se mal, levei no antigo PA que tinha ali no São Vicente, né? E saí de lá, era noite. Na época tinha uma farmácia só. Hoje eu digo para as pessoas, se você tiver dinheiro, monta a farmácia, porque é uma do lado da outra e aparentemente sobrevivendo. A porta de vidro fechada, o cara com a luz ligada, né? De cabeça baixa e varrendo. Na hora que ele ergueu o rosto, que ele me viu, ele fez um sinal assim, ó. Eu já entendi, já fechou, não atendo mais ninguém. Eu vou entender, o cara é funcionário, não deve ganhar uma comissão, ele tem que limpar para depois ir embora, né? Ele tá louco para ir embora, um lugar pesado, só vem gente doente, aquele tipo de coisa toda, né? Se ele abre para me atender, ele vai ter que me atender e depois terminar de limpar. E pode entrar mais gente. Então ele não me atendeu, eu tive que sair. Agora, eu tinha discurso, eu não estou na frente do boteco querendo comprar cachaça, é uma questão de saúde, de vida, preciso de um remédio. Agora eu te pergunto, se ele me conhecesse, ele chegava na porta da farmácia e disse, pô, já sei o que aconteceu. Rapaz, saí do pé agora, preciso comprar um remédio para minha irmã. Aí ele, não, entra aí, cara. Aí, que remédio que é? Aí eu pergunto, quanto é que custa? Ele disse, custa R$70. Aí eu digo, pô, só tem 50. O que ele responderia? Me dá os 50 e depois tu me dá o 20. Ou seja, o dinheiro não abriu a porta da farmácia para mim. Ele abre para uma pessoa que ele conhece para vender fiado. Isso é relacionamento. E isso que os políticos têm que entender. Porque muitas vezes o cara não vai com a tua cara. Eu digo do primeiro político de acesso à população, que é vereador. Às vezes ele não vai com a tua cara e tu não vai com a cara do cara. Mas ele tem um assessor que passa, olha, eu tenho agora, sei que não adianta mandar release para ti, informação para todo mundo. Não que eu seja privilegiado, mas tem um espaço diferenciado. Aí digo, olha, estou passando para ti em primeira mão agora, uma foto, vou mandar para a mãe, todo mundo. E é relacionamento, não tem mais nada. Porque assim, o que eu digo? Quando você vai para a política, as pessoas dizem, tu vai para a política, mas porra, lá só tem safado. Tem gente boa, mas tu vai ficar enlameado. E para grande parte dos políticos, a imprensa é marginal. Acho que o cara está falando bem porque está ganhando, está falando mal porque não está ganhando, ou estão pagando para falar não. E é questão de relacionamento. Não sou santo, não sou perfeito, não faço parte, logicamente que infelizmente em qualquer segmento tem banda podre, entendeu? Mas é só relacionamento. As pessoas pensam, tu conhece lá a minha choupana, lá eu recebo quem eu não quero. O cara chega lá na porta, o JC tá aí. Eu disse, não tá, rapaz, porque deixar casa não tem como. Hoje o Diarinho, apesar de online, nacional e tal, mas assim, como sede do editorial é a Anfre, são os 11 municípios. Praticamente os 11 municípios, né? Que eu vejo, mas hoje, apesar que agora, Anfre, né, agora com essa questão da internet aí limitada, né? Sim. Entendeu? É o mundo, né? Tu escreve, digamos... Não, mas eu digo a base editorial... Mas o foco é assim, porque o Dalmo já dizia na época que não tinha internet, disse assim, ó, tu é muito bem informado sobre o que acontece em São Paulo, o que acontece em Brasília, em Washington, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, e muitas vezes tu não sabe do que está acontecendo na tua rua, no teu bairro. Sim. Então sempre o foco foi uma questão muito mais local e de falar de pessoas que tu conhece, as pessoas conhecem também, né? Que é um desafio também, né? Porque tu encontra o cara no supermercado, na farmácia. Não tem muito o que fazer, né? Eu já tive algumas pessoas aí que eu fui, por exemplo, na festa, não vou citar nomes, mas fui na festa do Colono, eu ia cumprimentar a pessoa fez de conta que não me viu, porque estava com problema no queixo, o queixo estava para cima, assim, eu acho que é o mau jeito que deu, né? Talvez dormir. Então estava assim, eu ia cumprimentar, a pessoa fez de conta que não me viu, eu fiz a mesma coisa, né? Mas eu não, o problema é que a gente não pode na vida e principalmente na política é pessoalizar. Essa questão de criar o nome Gororoba,
que é o teu evento anual, que significa mistura. Foi uma forma também de quebrar essa coisa de... Na verdade, assim, ó, eu estava fazendo 3 anos nessa segunda fase no Diarinho e comentei com um amigo, disse, fazendo 3 anos, por que não faz um evento? Aí o cara diz assim, faz uma camiseta, faz assim, almoço com o JC. Aí eu digo, almoço com o JC para colunista tem que ser na linha do Diarinho, tem que ser grude, coisa tal. Gororoba, que é sinônimo no dicionário de comida ruim, como é sinônimo de mistura também. E o nosso objetivo, na verdade, foi pegar essa segunda nome e trazer, reunir e mostrar para as pessoas que os políticos são adversários, mas não são inimigos. Então, tanto é que eu digo, na Gororoba, todo mundo veste a mesma camiseta, senta na mesma mesa, usa garfo e faca, e nunca ninguém se machucou. Esperamos que continue assim. Mas o fato dela ser do JC era uma forma também de demonstrar que o JC não tem lado, que ele está com todo mundo, que é o mundo dele, que... o mundo trazer esse mundo da política, até porque eu digo assim, para algumas pessoas, tu sabe que eu sofro boicotes, né? Boicote, bullying. Boicote, bullying. Na questão da Gororoba, eu sofro boicote. Eu já teve partidos inteiros, onde um dia eu estava na Angelônia, encontrei com o marido de uma depois se tornou vereadora. Aí eu digo, não foram na Gororoba. Ele disse, não recebemos mensagem do partido para ninguém ir. Aí chegou a mulher do cara e disse, aí a mesma coisa. Não foram na Gororoba. Aí a guria pegou e disse assim, pois é, compromisso, devia ter combinado com o teu marido, ele já falou a verdade. Já teve assim, ex-prefeito também de chegar, não gostar das críticas que a coluna lhe fez e não ir na Gororoba, que eu acho que é um direito dele, só que na época se apequenou politicamente, que proibiu todo mundo de vir. Ele tirou mais de 50 pessoas. O prefeito, que era ele, o vice-prefeito, secretários, vereadores, naquele ano não veio ninguém. Depois as pessoas começaram a vir. Eu sempre digo, em minha defesa, de que quando as pessoas pensam que elas não vão na Gororoba porque elas não vão lá para me prestigiar, elas estão deixando de prestigiar você e outras pessoas que estão lá. Eu não tenho domínio dentro da Gororoba do que seria o meu métier. Que é sentar na tua mesa e perguntar, Jean, conta alguma coisa, Hildo, me conta alguma novidade. Eu fico cumprimentando as pessoas, muitas coisas acontecem lá. É uma coisa prosaica. Eu lembro quando o nosso saudoso Tibério estava doente, e o Checo chegou e disse assim, inventou, para dar uma força, um ânimo nele, de ele ser candidato a prefeito. Aí levou lá na Gororoba. Aí estava o Acácio, estava o Coronel Jefferson, 2 são árbitros de futebol, quem é o melhor árbitro? Aí o chefe diz, vocês estão aí falando de futebol e eu estou aqui meu candidato a prefeito, precisando de um partido político. Aí o Jeff falou, eu tenho, que era o PEN 51. O PEN 51 se formalizou ali dentro. Então as pessoas conversam, muita coisa acontece que eu não tenho domínio. Então, mais para mostrar para as pessoas que os políticos são adversários e não são inimigos, e tu poder unir políticos e eleitores ou cidadãos, todo mundo junto. Um dos caras que nunca faltou na Gororoba, dizer que nunca faltou, foi o Espiridião Amin. Até há uns 2 anos atrás, eu acho, eu pensei, a Gororoba vai ser muito muvucada. E teve 2 pessoas que nunca faltou. Uma delas é o Espiridião Amin. Sabe quem é a outra? Não. Eu. Nunca faltei também. Claro, com certeza. E aí eu pensei, vai ser muito muvucada, eu não vou na Gororoba, vou deixar para o Espiridião, vai. Aí o Espiridião me liga, sexta-feira à noite, JC, posso fazer tudo quanto é tipo de coisa. Posso comer feijoada, não posso viajar. Tinha feito uma cirurgia quase no osso do cóccix, assim, e então ele não poderia vir lá, aumentou bastante, porque nunca tinha faltado, desde a primeira. Tem muitas histórias, assim, né? Tu viveu, a Gororoba, ela praticamente coexistiu com uma polarização de 30 anos de Itajaí. E teve edições históricas com que tu usa até hoje, que é a foto do Volney com o Jandir, né? Sim, a história do Volney e do Jandir foi assim. A gente tinha tido aquela quando o Volney perdeu a eleição e o Jandir ganhou, foi uma muito complicada, né? 2008, da Polícia Federal, né? Uma série de coisas, tal, né? Foi bem difícil, a época da Operação Influenza. Exatamente. E aí no ano seguinte o Volney apareceu, tal, Jandir, coisa e tal. Aí chegou lá, naquela época o Volney ainda estava no PT, chegou com o Ideli, aquela turma toda, e lá a gente fazia lá no Tiradentes. No Tiradentes eles chegaram e foram lá no fundão. E daqui a pouco chegou o Jandir. Aí o Volney um pouco mais turrão, o Jandir um pouco mais maleável, e eu, logicamente, não vou ser hipócrita dizer que eu não queria foto. Então o Volney chegou a falar no fundo. Aí quando chegou o Jandir, eu disse, Jandir, o Volney está lá no fundo, vamos até lá. E depois eu lembrei isso para o Volney uma vez. O Volney estava sentado numa cadeira, eu cheguei no ouvido dele. Volney, o Jandir está aí. Vamos mostrar para todo mundo que Itajaí é maior que nós todos.
Nesse? Aí levantou, se abraçaram, coisa e tal. Aí tem uma foto histórica que a Ângela Min tá atrás deles e ela tá baixando o óculos assim. E aquela foto foi para a capa do Diarinho. Só a Gororoba faz isso por você. E lá do lado de casa tem uma venda do Seu Muso, que é uma mistura de venda e boteco, né? Que tem até balança ainda daquele tempo ainda. E o jornal em cima do balcão e o pessoal tudo tomando cachaça. Isso é mentira! Isso é... Porque no ano passado só faltaram se matar, né? Mas tu vê, política é assim, né? Passada a eleição, todo mundo tem que abrandar e pensar no que é mais importante, né? A Ângela Min tinha um ódio profundo contra o Vonei, que o Vonei também tinha uma coluna no Diarinho, que na época o seu Dalmo dava um espaço para ele, e ele escreveu um artigo chamado A Madrinha da Draga Suspeita. E porque a Ângela Min tinha Eu cheguei a pegar o tempo ela tinha vindo aqui inaugurar uma draga que tinha problemas nas contas, não sei o que era, e ele escreveu aquele artigo, mas ela carregou aquele ódio do coração por muitos anos. Não sei se hoje se fala, ou se falava, claro. ou coisa do tipo. Essas coisas tu não pode, como eu disse, não pode pessoalizar, né? E tu, a partir do momento que tu é uma pessoa pública, tipo assim, eu me tornei uma pessoa pública, eu digo para as pessoas, a partir do momento que tu é uma pessoa pública, tu tá correndo risco de tudo, sabe? Pô, e aí eu cito nomes, é tranquilo, porque é público e aconteceu, né? Aliás, tu sempre usa o exemplo que a tua porta é na calçada, né? Por isso que eu digo, a minha porta é na calçada. Lá eu recebo quem eu não quero. Eu já teve um cara uma vez, o cara disse, tu me recebe? Um jornalista, recebo. Aí o cara trouxe um vereador que estava sendo supostamente acusado de estar envolvido num assassinato. Isso. E aí, pô, foi uma conversa chata, tensa, o cara não avisou. Tal. No outro dia, uma promotora da TGI me ligou para dizer, olha, se sentiu ameaçado, se sentiu constrangido, para tomar presidência? Não, tranquilo. Então ali eu recebo quem eu não quero. Mas eu digo, quando tu se torna uma pessoa pública, tipo assim, ó, o João Martins, pai da Ana Carolina, chegou a mandar fazer o jornal dele, diagramar o Sem Censura novamente para mandar pela internet, que já era um radialista que falava essa bobagem, dizer que eu não tomo banho. Nesse? Pô, chegou aqui cheiroso, até disse pra ele. Pois é, tipo na assim, câmera não pega cheiro. Pelo menos 2 banhos por dia, pessoal. É. E ainda trata assim, então não pode ser. E aí, tipo assim, que eu não tomo banho. Aí o Diarinho é diferente, né? Eu fui lá e publiquei uma foto tomando banho. Só que a foto era daqui para cima, porque daqui para baixo não cabia na foto. Se tivesse algum advogado aqui, ele ia comprar a minha tese de que é a única mentira sustentável. Vocês não vão querer que eu prove, eu também não vou querer provar. Outro, no tempo do Provésio, quando o Provésio era reitor, né, eu tinha gente que sentava na mesa do rei e a gente falava muitas coisas. Aí um cara foi num outro jornal, o nome dele já falecido, mas também não tem nada pessoal, para defender. E disse que a minha banca de revista era um ponto de encontro de mulheres casadas. Aí um dia até estava o Espiridião e estava a Ângela lá, eu faço essa brincadeira, faço para todo mundo. Tá? Aí ele disse assim, estava contando para eles, as pessoas iam lá, vem ver se tem alguma mulher casada aqui. Eu disse, não traz a tua mulher aqui. Tu vai perder ela para mim. Elas não querem ser mais bonitinho, querem saber do cara baixinho, barrigudinho, feio, zarolho. Eu acho que é fantasia, igual transar com o Papai Noel. A gente transar com o Papai Noel. Entendesse? Então, normal. Um dia um cara chegou lá a dizer que um cara do PSDB sentou lá e disse, lá no PSDB estão dizendo que tu é gay. Aí eu digo, olha, eu não teria problema nenhum se eu fosse gay. O que nos define não é se a gente é homem, mulher, lésbica, o gay, é a nossa cabeça. Agora, eu não sou. Agora, isso que vocês têm para falar de mim, que eu não tomo banho, que aqui é ponto de encontro de mulher casada, que eu sou gay, eu ficaram preocupados se eu roubei, que eu trafiquei, essas coisas. Mas eu pude conviver com o João Martins, por exemplo, sim, uma figura nada contra o João Martins, extremamente inteligente e tal, só que se dói é pai, né? Claro. Não, mas isso é tranquilo, de boa. Só estou citando coisas que foram públicas e aconteceram, mas eu não tenho nada contra ninguém. Até acho que a Ana Carolina devia ouvir mais o pai dela. Porque o pai dela é político. O pai dela se criou no movimento sindical, o cara que disputou 500 mil eleições sindicais, era uma eleição extremamente difícil. Claro, tem uma história de vida na cidade importante. Entendeu? Então, assim, eu acho que de tantas pessoas dizer que o pai dela só atrapalha, ela acaba abrindo mão de uma sabedoria que, quando ela está isolada como está agora, ela podia estar aproveitando. Né? O pai dela é um cara extremamente inteligente. Claro, mas... Só que é língua de... Não, mas aí que eu estou dizendo para ti, eu não tenho nada contra o João Martins, nem contra ninguém. Eu não pessoalizo. Não, faz parte do processo, né? Faz parte do... Quando tu tem uma personalidade pública, tu está exposto. Claro, é lógico. Mas é isso que eu disse para ti, não pode pessoalizar, como tem muita gente que pessoaliza. E quero te dizer que a tua marca,
ela é extremamente temerosa no sentido das pessoas terem temor, mas quando tá aliviado, todo mundo te ama. Por isso que eu no começo falei isso. Mas é normal. Ele esqueceu de mim, eu tô feliz, é meu amigo. A hora que ele alfineta... Mas tu sabe que, assim, tem uma história, eu frequentei muito, no primeiro mandato do Nicolas, eu frequentava muito o gabinete dele. Muito o gabinete dele. E ficava muitas vezes até com a assessoria, faz amizade com a assessoria, toma café, bate papo, aquela coisa toda e tal. E o Nicolas me contou uma vez que a mãe dele chegou e disse para ele assim, porra, só sai coisa de ti aí, só sai coisa de ti, só acabou, vocês têm que estar pagando esse cara, aquela coisa toda. Aí passou o segundo mandato, não frequentei tanto ali. Aí ele me apresentou a ela na festa de Salseiros. Encontrei com ela e disse, a senhora deve estar chateada comigo, né? Ela ficou olhando para mim, tipo, nem conheço. Aí contei a história para ela, a senhora deve ter chegado, não estou pagando mais esse cara, não fala mais nada. Tem esse tipo de brincadeira, né? E o Nicolas foi o cara, inclusive, porque eu digo para as pessoas que um dos homens mais ricos do Brasil, e eu sendo um dos mais pobres, a gente foi homenageado com a mesma comenda. Né? Uhum. O Luciano Davão, o Thiago Morastone achou que ele era mais bonito que eu e deu o título de cidadão para ele, que ele é de Brusque, né? E eu sou do Paraná, mas me criei aqui, eu sou de Londrina, e o Nicolas me deu. Queria me nivelar no dinheiro, né? Junto com o Luciano, mas não deu. Ele continuou rico e eu pobre. Bacana. O Nicolas também homenageou meu pai, com 60 anos de empresa. Então, e o Nicolas muito maduro, e aí eu falo de exemplo de política. Esse negócio de hype, porque assim, eu acho que foi uma semana ou 2 semanas depois de eu ter ganhado o título de cidadão, eu já estava falando mal dele. Faz parte do processo. Claro, a pessoa pública é normal, isso aí não tem problema. E eu também, assim, outra coisa, não sou o dono da verdade nem o dono da razão, e não tenho essa pretensão. Eu digo para as pessoas, sair daqui agora e for lá no Diarinho para me criticar, tu não pensa que o jornal vai botar debaixo do tapete, ou vai dizer assim, o cara veio aqui, nós colonistas, vamos proteger ele. Mas o cara veio aqui, bota debaixo do tapete, daqui a pouco. Não, já fui quase com uma página inteira dos caras me criticando, coisa e tal. Isso faz parte do jogo, não sou dono da verdade. E faz parte da liberdade de imprensa e da democracia que a gente preza, né? Mas o teu editorial, ele é importante pro Diarinho também, né? Porque o Diarinho... Não, como eu disse, por exemplo, para falar de mim, o Diarinho me coloco em suspeição. O Diarinho, desde a época do seu Dalmo, ele sempre teve um posicionamento social. Sim, né? Continua tendo. Político social. Ele sempre teve. E a Samara continuou isso. Claro, até verdade. hoje. Se tu olhar, ela tem o editorial do Diarinho, a essência do Diarinho, e aí é onde as pessoas acabam dando credibilidade ao jornal. Tá com quantos anos de Diarinho agora? Tá com... 40 e quase 48, não? Quase 50 anos. Quase 47, quase 48. Quase 48, quer dizer... Não se sustenta, exatamente, uma história. Por isso que eu não sei se foi tu que criou esse slogan Pop Diarinho, que todo mundo lê até quem diz que não. Esse foi o Sérgio Machado. Esse que eu disse todo mundo lê até quem diz que não. Mas está aí, se está vivo até hoje. Realidade. Eu até disse que tem pessoas que dizem que não lê, mas alguém lê pela pessoa. Acaba chegando, acaba falando. É que eu, por exemplo, tenho o costume de, pelo menos 2, 3 vezes por semana, tomar café em padarias. Toda padaria tem um Diarinho na mesa, que eu tomo cafezinho. Mais legal. Eu não sei se as pessoas compram e depois levam, mas todo lugar que eu vou, assim, o pessoal tá tomando cafezinho, tá lendo o jornal. Gostoso, legal. Ô, Jota, agora na questão, só para terminar a questão que tu perguntou da questão do jornal, eu sempre digo para as pessoas assim, a Samara não fala comigo e eu não falo com a Samara. E eu agradeço muito a ela. E aí as pessoas, quando não entendem, vocês estão obrigados? Não. Ela me deixa fazer o meu trabalho, eu não trabalho na redação, eu mando por e-mail, eu assino e respondo o que eu... Então, bem tranquilo. Pois é, essa questão é isso que eu ia te falar, assim. Nós vivemos um momento meio esquisito, assim, onde aparece colunista de tudo que é lugar com nome falso, de grupos políticos, porque assim, como eu não tenho acesso lá ao cara ou isso ou aquilo, eles acabam criando fake, apócrifo e tudo mais. E eu aprendi, sofrendo na própria pele, claro, que o anonimato é um negócio, primeiro, muito ruim. Eu acho criminoso. E segundo, criminoso. Eu respondi por isso. Quando eu era muito jovem, eu fiz o primeiro blog de Itajaí, onde eu não assinava. E achava que podia falar tudo que... Eu compreendi naquele momento, eu podia defender, como os caras hoje tentam, contra a lei. Não, liberdade de expressão. Mas, gente, liberdade de expressão todo mundo tem no Brasil. Mas não pode ser dessa forma absoluta, né? Eu não posso ir lá... Tipo, eu acho que eu estou até tanto tempo assim,
Porque eu não sou uma pessoa irresponsável, como eu escuto muita gente chegar para mim, porque aquele é bandido, porque aquele é ladrão, porque aquele que tem prova e tu assina embaixo. Não dá. Não é Ninguém assim foi lá que a pagar coisa teus funciona. processos, né? Hã? Tu foi muito processado, já, né? Já tive alguns processos. Já. Só me incomodei 2 vezes por uma questão que era briga de polícia, aquela coisa toda, mas na esfera política... Mas sempre... aquilo que teu pai te ensinava, tu não aprendesse, então. Qual que Com é? polícia, juiz e coisa assim, O briga. quê, né? Mas era a política acaba te levando a tudo. Né? Faz parte do jogo. É que é... Faz parte do jogo. Aquilo que eu estava falando para ti nos bastidores. Um dia eu fui dar uma entrevista pro Denísio, e aí eu falei pro Denísio assim, a indústria da indenização e o politicamente correto é exacerbado. Hoje não pode falar mais nada porque tudo é preconceito, tudo é não sei o quê, e tudo gera algum tipo de indenização, né? Aí eu disse pro Denísio, eu podia dizer, por exemplo, que tu é bonito. Seria uma inverdade, mas tu podia entrar com processo contra mim. É verdade. Hoje em dia, qualquer coisa, o cara pode entrar contra você. Né? Tu tá migrando pro digital, né? Tu tá fazendo algumas aparições no Instagram. Na verdade... E também um podcast junto com a jornalista Fran no Diarinho, né? Isso, eu participo algumas vezes, quando é questão de política, o jornal me convida, quando acha interessante, me convida para participar junto com a Fran do Diz Aí. Uhum. E eu estou fazendo também o Desembuche, que é toda quarta-feira, como o meu público é mais da política, estou levando... São 2 programas. Na verdade, eu participo, o Diz Aí, o objetivo dele, ele é da Fran. É do jornal, do Diarinho, e o objetivo dele não é só política, mas quando tem algum ator da política, né, eles me convidam para participar da Fran. Não é sempre, tá? As últimas semanas não foi política, eu não participei. Mas eu tenho também o Desembucha JC toda quarta-feira, que é um projeto antigo, de gravar vídeo e tal. Aliás, é um projeto muito antigo, já que vem desde 2009, quando esse publicitário que trabalhou na Gororoba, o Sérgio Machado, achava que tinha algum tipo de potencial. Uhum. Naquele tempo a gente estava, confessar, um pouco mais acomodado, a internet incipiente, né? Não sabia o que dar, mas essas pessoas já sabiam o que ia acontecer. Imagem, vídeo, já estavam vislumbrando o futuro, né? Mas não tem como tu fugir, né? Só que foi bom para tu ampliar um pouco a tua... Que eu tenho visto prefeitos da Camboriú, sim, de alguns lugares, tudo. Inclusive o próximo, agora eu vou aproveitar para convidar, não sei quando é que vai ser veiculado aqui. Aqui, quinta-feira. Quinta-feira, então tá. Então mas aí, para quem está assistindo, quinta, provavelmente, espero que tenha assistido o Desembucha, que vai ser com o Fernando Pegorini. Fernando Pegorini. Quarta-feira, o presidente um excelente parlamentar, sim, já fizemos algumas entrevistas com ele aqui. E tem feito um excelente trabalho na Câmara. Porque também... não é fácil segurar aquela tropa toda ali que chegou com toda a vontade, né? Uma renovação grande. É verdade, é verdade. E aí, Jota, o que tu tem observado? Porque Itajaí, independente das outras cidades, assim, Itajaí, nós demos um primeiro passo para começar uma virada geracional, né? A gente vinha... Sim. A tua coluna inteira, como eu já falei, coexistiu com uma polarização anti-Volney, que não era esquerda e direita, era amarelo e vermelho, era isso aqui. Quer dizer, de repente vem o Robson fazendo uma disputa com centro-direita e direita, que se diz de direita também, que é o Osmar Teixeira, que veio do movimento estudantil do MDB, ajudou o PT, para mim, de formação de esquerda, mas independente disso, fez uma disputa com o Osmar, Chiodini entrando... O que tu achou, assim, resumindo, do processo eleitoral do Itajaí, o que tu tá observando para o futuro, assim? Dentro daquilo que a gente já conhece. Claro. Ou a gente está mal acostumado, não tá acostumado com a inovação, a eleição do Robson é uma inovação, querendo ou não. Isso é verdade, mas assim, eu acho que ainda está muito, muito cedo ainda para a gente ter uma certa visão do que isso vai representar. Mas isso eu acho que foi realmente importante, realmente, de essa virada de chave e tal. Dos 3, tu acha que... Porque a população de Itajaí, e a gente está nisso há muito tempo, a população de Itajaí ela sempre foi muito conservadora no sentido... não no sentido ideológico, coisa do jeito que esse povo hoje trocou as palavras tudo. Conservadora no sentido, não, esse cara tem cara de que vai trabalhar, vai entregar, vai... Sabe, que é o que fazia o Volney se eleger, que é o que fazia... Uhum. Tu acha que foi essa visão para eleger o Robson? Eu acho que sim também. Até porque tu vê até que... E o movimento também da direita também, que ninguém pode negar, né? Até porque as pesquisas elas não demonstravam o que ia acontecer, né?
Não demonstravam, pelo menos as pesquisas que eram de conhecimento público, divulgadas, não demonstravam que ia ter 20 mil votos a mais, né? Não, eu acho que daí foi um... Porque assim, ó, quando saiu aquela pesquisa que, inclusive eu e o Nicolas analisamos aqui, porque nós recebemos todos os dados, eu evitei de analisar pesquisa que não tinha os dados científicos. E nós recebemos os dados daquela... Eu esqueci o nome até do instituto na época. Não era mapa? Era mapa, né? Era mapa. Mas essa que tu analisou, ela demonstrava o que ia acontecer? Ela em percentual, sim. Assim, eu tinha certeza absoluta, por exemplo, porque eu estava num projeto de construção de liderança com o Dedé, na época, e o Dedé desistiu da candidatura, e eu sempre dizia, Chiodini sem Dedé é 7, com Dedé é 15. Então, eu já sabia antes cansei de dizer isso em reunião, em palestra, em tudo. E eu já sabia desde o começo. O Chiodini, para mim, era uma matemática fechada. Até porque anda muito mal acompanhado, só vigarista ao redor, se abraçou com um monte de picareta e gente que era muito mal falada. Também não era conhecido, estava há pouco tempo aqui e tal. Esse tipo de coisa sim, também. mas assim, às vezes, quando tu é uma pessoa que inspira... Não, daí tu chega com quem ele chegava no palanque, abraçando, beijando, aí não tinha. Acho que o povo é idiota. O cara já não é conhecido. Aí, quando abraça um conhecido, é um conhecido que todo mundo sabe que não vale a água da louça, como dizia minha avó. Então não adianta. Né? Então errou na conta, errou. No último momento ali, no desespero, se pendurou no pescoço do Dedé, ignorando o Volney. Porque o Volney, é o que eu digo assim, ó, o Volney é uma liderança. A última liderança em atividade política era o Volney. Então, eu gostando ou não, eu falando com ele ou não, ele é um cara que tem uma capilaridade política absurda, as pessoas têm uma gratidão enorme por ele, é um cara que completava o Jandir, porque o Jandir era um cara mais do desenvolvimento econômico, disso, daquilo e tal. O Volney já era um cara mais do social, da política, da política de saúde e de educação. Então completava o outro. Tal. Os caras eram respeitados. E eles resolveram romper. A campanha do Robson também fez isso. A campanha do Osmar também fez isso. Né? E ao mesmo tempo que eles não eram lideranças, não são lideranças com lastro. Eu sempre digo aqui, o Robson ele está se construindo, ele começou agora. Para ele ser um líder, ele vai ter que complementar o mandato e tal. Sim. Tem que cuidar muito, porque quando o Volney entrou em 2005, 2008, ele cometeu alguns erros que dá para comparar com hoje. E acabou não se reelegendo. Né? Claro que enfrentou um Jandir Bellini, sempre aquela coisa, vem Jandir, vai Jandir. O Volney nunca ganhou a eleição do Jandir. Ele ganhou a eleição do Macanhã, a primeira vez. E a segunda vez ganhou tudo. Porque também era, naquela época, era o PT estava muito em alta, tudo, né? Também ajudou muito, né? 2002, e o Macanhã né? também era um candidato que foi jogado meio para as feras, na verdade, né? Então, e assim, o Macanhã já não era no mesmo grupo. Quer dizer, o Macanhã antes era de um grupo que era opositor ao Jandir, né? Que era da turma do MDB e tal. Então ali foi um enfraquecimento do próprio grupo que pode acontecer com o Robson. Só que hoje, quando eu te perguntei ali, é o que eu digo assim, a gente está começando a construção de liderança. O Chiodini, ele observou, ele é um cara inteligente, ele observou de fora, porra, não tem liderança lá. O Volney é o último. Entendeu? Eu tenho sede em Jaraguá, mas eu vou lá botar minha cabeça lá, porque se eu arrumar 15 mil votos lá, quer dizer, eu aumentei meu tabuleiro. Então, do ponto de vista matemático, científico e tal, o Chiodini estava correto. Só estava errado com quem se meteu, com quem veio se abraçar aqui. Né? E aí enfrentou a oposição feroz. Mas tu acha que o jogo poderia ser diferente se ele tivesse vindo, logicamente não tinha como, mas tivesse vindo vice do Dedé? Se ele viesse vice do Dedé? Poderia. Eu acho que ele estaria da mesma forma no tabuleiro, sabe? Na mesma forma no tabuleiro. E teria construído um projeto político, respeitando a liderança local, mesmo que isso depois houvesse... Né? Até porque o Dedé não tem perfil de liderança macro. É um cara do bairro, é um cara do... Entendeu? Então, assim, o resultado eleitoral, o extrato eleitoral, na minha visão, seria maior. E o Chiodini, ao mesmo tempo, teria quebrado algumas situações. Agora, veio mandando, veio impondo, veio, sabe, articulando para desmontar a nominata inteira. Quer dizer, a União Brasil, ele foi todo montado
com o processo de disputar majoritária, puxar vereador para a Câmara. Era um projeto político de fato, eles montaram tudo igual bola de boliche, foi um strike. Sabe? Para quê? Né? Então, e a mesma coisa o Osmar. O Osmar resolveu não disputar. Não sei se porque diziam para ele que ele estava na frente da pesquisa ou isso, aquilo. Quer dizer, o Robson tem um bloco. Isso na minha visão. E a pesquisa da Mapa já apresentou isso no decorrer. Aí eu vou chegar onde tem a diferença. Então, assim, a Mapa veio e apresentou o cenário é esse. Quer dizer, o Robson e o Osmar praticamente empatados, né? E o Chiodini dentro daquele número que a gente já previa. Mas aí, o que o Osmar deveria ter feito do ponto de vista científico, disputando a eleição? Ter construído base. Pô, a minha base não está dando conta, porque o Robson, além de toda essa coisa do conservador olhar, pô, o Robson tem mais cara de que vai trabalhar, tem mais cara de administrador, tem mais cara, apesar de que alguns da chapa dele ainda tentavam ocultar isso, mas depois ele conseguiu ajeitar, ele conseguiu, no meio da campanha, ajustar isso. O Rubens foi para a rua dizer que confiava no Robson, a Ana também, a coisa andou. Então, mas assim, o Robson tinha um bloco, essa coisa do bolsonarismo, que somava um pouco. Eu, acompanhando os números aqui, eu percebi que houve uma consolidação na juventude quando o Nicolas Ferreira teve Itajaí, e a Ana acompanhou-lo ajudando, querendo ou não, esses dois circulam muito bem naquela juventude, das pessoas que ainda não entendem política, mas estão observando. Então, assim, na minha cidade vai ter que ser o Robson, dentro do contexto deles de mundo, de visão de mundo. E o Osmar, o que deveria ter feito? Deveria ter corrido atrás de prejuízo, disputando com o Chiodini. Ah, mas não tinha voto para chegar? Não, mas ele tinha que ter feito, ele não fez. Ele resolveu, não vou entrar na disputa, não vou brigar, e a disputa dele atrasou, e o Robson decolou. Então, assim, aí por osmose, as pessoas acabaram indo, sabe, no Robson e dado essa diferença. Para mim, é mais difícil para o Robson agora se manter, na minha visão, se manter do que disputar. Por quê? Porque ele fez um governo que ninguém conhece, não tem relação com a sociedade, não tem nada diferente da Juliana Pavan, que montou a muralha, que montou tudo. O Robson resolveu inovar no sentido de não, é tudo novo. Ok, não tem problema, muito legal. Agora, se isso vai dar resultado político... Isso aí é por isso que eu estou dizendo para ti, é questão de tempo, né? A gente conhece, mas a aí gente o que tu vê agora para 2026? Como assim? Eu acho muito complicado ele sair de 2026 sem um deputado eleito. Porque, assim, ele tem que construir isso e o governo dele tem que entender isso, não é ele. Sim. O Robson não tem que carregar tudo nas costas. O Robson tem que governar e, ao mesmo tempo, o grupo político tem que entender que tem que fazer a política. O grupo político dele tem que entender que tem que construir a liderança dele e tem que eleger pessoas para ajudar o governo. Né? Não vai ficar todo mundo parado esperando o Robson carregar o piano? É isso que eu digo. Se é político... Mas tu acha que tem condição de eleger um deputado estadual do governo? Tem. É obrigado a ter. Do jeito que está a coisa, que vai ter provavelmente 500 candidatos do governo? Eu estou dizendo... Obrigação tem. Obrigação tem? Quem disse que não? Se eu sou prefeito... Não, obrigação tem, mas provavelmente o governo vai deixar... Agora não é responsabilidade do Robson. Ah, sim. É responsabilidade da dona Ana Carolina, é responsabilidade do seu Rubens Angelete, é responsabilidade do seu Nicolas Reis, é responsabilidade dos políticos que estão dentro do governo, que é bem pouco, mas é eles que têm que se virar. Eles têm que consolidar a liderança do Robson, ao mesmo tempo que tem que construir politicamente base para o governo, base para a política. E o que eu estou percebendo é que assim está todo mundo olhando, será que o Robson vai me escolher? Será que o Robson não se... Porra! Sabe? Lógico que um pouco é culpa do Robson, por quê? Porque escolheu que fosse assim. Gente sem experiência, gente sem... Mas nós temos que dizer o seguinte, nós queremos. Faz quanto tempo que um governo municipal não elege um deputado estadual? Aí, como é que tu vai lidar? Ego, vaidade e os interesses partidários também. Aí tu me Porque diz. aí os interesses partidários querem que tenha um monte de candidatos para eleger alguém. E tem um monte de gente que quer ser candidato. Aí, não, quer um monte de candidato para não eleger outro. É isso que eu digo assim. Vamos lançar 50 candidatos a deputado estadual para
Não digo para não eleger outro, mas eu digo assim, os partidos querem ter um monte de candidatos para eleger alguém. E aí os partidos vêm aqui e lançam um monte de candidato. Cada partido, o PL lança não sei quanto, o outro lança não sei quanto, outro lança não sei quanto, e não acaba dizendo mas aí que tá o lance. Que a Ana Carolina falou que é candidata, mas acho que não vai eleger ninguém. Ela não tem nem o partido certo ainda, né? Porque o partido passou por federação. Ela já falou mesmo que o PSDB tá findando, né? Ela te deu uma entrevista lá bastante polêmica. Exatamente. Deu uns cortes. Foi bem polêmico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, eu acho, primeiro porque assim, ó, uma reeleição do Robson, uma possível reeleição do Robson em 2028 significa 10 anos de mandato, que o segundo mandato vai ser de 6. Para depois nós entrar na não reeleição, né? Então, assim, todo mundo que está lá, tá porque acha que é um troféu por ter vencido a eleição, que ele não venceu sozinho, ou tá lá para trabalhar, para construir politicamente? Porque Itajaí precisa de projeto político. Sim, é verdade. Entendeu? O projeto político é que faz tudo acontecer, como foi o do Jandir, como foi o do Volney, como foi o do Arnaldo Schmidt. Quer dizer, existe uma evolução, uma escada. E aí me preocupa muito não ver projetos políticos sendo construídos, porque Itajaí vai sofrer com isso. Porque daí fica só na disputa pessoal. Sabe, não, como está o Brasil hoje, essa porcaria que está aí. Sabe, não tem agenda. Precisou um Felca, um cabeludo de camisa preta, entrar no meio de todo mundo, implodir a política, mostrar que ninguém está fazendo porra nenhuma. Quer dizer, as famílias estão sendo destruídas, a internet está acabando, os caras estão preocupados quem estava fazendo fake news contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra não sei o quê. Cara, nós já vivia isso na primeira era do Lula, antes de existir Bolsonaro, que era a porcaria do PT com o PSDB. Né? Que culminou em toda aquela disputa. Ainda era um pouquinho mais racional, né? Mas mesmo assim, claro, é porque os líderes, tanto do PSDB quanto do PT, ainda trabalhavam dentro da... Agora, hoje, a extrema-direita e tudo isso que vem acontecendo no mundo, os caras não querem saber da lei. A lei só interessa quando beneficia eles. Quando interrompe eles ou quando bloqueia eles de alguma coisa, eles disputam. Mas assim, eu estava falando do Felca. Esse rapaz, por mais que as pessoas não estejam dando valor, foi um divisor de águas para a internet brasileira, assim, para discutir. Eu mesmo sempre defendi que o conteúdo é responsabilidade de quem publica, não de quem... Né? Agora, eu tinha certa dificuldade de compreender que as plataformas deviam ser punidas ao mesmo tempo. Agora, diante da omissão delas, quando notificadas de um assunto desse, acredito que tem que responder como o próprio criminoso. Né? Mas o Felca... Ele causou um chute, tanto que o Congresso... Sim. Entendeu? Os caras, em 3 dias de vídeo, 4 dias de vídeo, aí o cara mobilizou o Congresso, partidos e tudo. Tem vereador aqui que passou a madrugada na Câmara para fazer projeto de lei para lançar segunda, de domingo para segunda, né? Para ver se entrava no hype. Então, assim, para onde nós estamos indo? E a nossa querida Itajaí, protagonista da ANFRE, diante do quadro e de quem está exposto, no sentido de profundidade, de capacidade, de competência, de articulação política, de construção do projeto político, né? Tu acha que o Robson vai nos dar um projeto político? Mas é isso que aí volta ao que a gente estava falando, ainda é cedo para isso. Pra saber. Mas dentro do perfil, por exemplo, hoje o que nós temos? De lados opostos que não se opõem, né? Que é o cara que disputou com o Robson, que é o Osmar Teixeira. Sim. Né? Se nós pensar na cidade, no que a cidade precisa, no que nós temos que cuidar do futuro econômico, social e tal da nossa cidade, quer dizer, não se apresentou ainda um projeto político consistente. Eu achei que a virada geracional bastava uma eleição, cheguei a achar isso. Mas não, é um processo, né? Ali, sim. Vai ser um processo. É um processo de tempo, então. E de comparação, né? Com certeza. Então, eu concordo com o amigo. Vai ser um processo de tempo e de comparação. E ver o que vai acontecer também em 2026. E o que ele vai conseguir entregar até lá, né? Do ponto de vista de
de serviço de obra e de superávit, economia, ele pegou a casa... Sim, Nós fizemos aqui uma live, sim. inclusive, apresentando isso, até para ninguém ficar dizendo depois que era mentira. Então eu peguei o balanço, estudei, fiz um programa e digo, pronto, nós vamos começar a discussão daqui para frente. Tem dinheiro no caixa, tinha dinheiro no caixa da saúde, daqui para frente nós vamos começar a conversar. Porque nós queremos, nós precisamos. Itajaí precisa de um projeto político. Do ponto de vista de perfil, se eu fosse um RH, do que está posto e oferecido, eu acho que o Robson tem mais cara de que pode conseguir isso, porque ele adotou uma postura de conciliador, de mediador. De diálogo. Pelo menos aqui. Sim, né? sim. Nacional, ele surfa nessa briga aí e tal, de Bolsonaro e Lula e tal. Mas aqui ele tem adotado uma postura, né? Ele construiu uma boa base na Câmara, ao mesmo tempo que a presidência da Câmara de Itajaí não é de se dobrar, quer dizer, o Pegorino é um cara de construir, de trabalhar a construção, de conversar com os vereadores. Eu sempre digo assim, ele é um parlamentar nato. Espero que ele siga esse caminho. Inclusive, era um excelente candidato de governo para ser deputado estadual, na minha opinião, o Fernando Pegorino. Porque a gente sabe que ia lá e ia entregar. Ele sabe parlamentar, ele sabe trabalhar isso longe dessas disputas. A questão da agenda programática... Mas, ao mesmo tempo, isso não te preocupa também, porque não é só em Itajaí, mas toda a região a gente vê que está, de certa forma, meio dominado. A falta de uma oposição também. Não acha que é um negócio também meio preocupante, às vezes? Uma oposição é importante, mas aí não é problema meu se os caras não se levantam. Mas né? não tem, né? Tem medo, né? Os Parece que está está tudo dominado em tudo quanto é região. Mas não tem aí que oposição. tá. E isso também não medo. é legal para o processo democrático e para os próprios governos. Qualquer oposição que e aí tu eu faça... não falo só do Itajaí, falo na região toda. Mas qualquer oposição que tu vai fazer o PL, o cara já vai querer te rotular de esquerda, de petista, de não sei o que, não sei o que. Não é isso. Não é isso. Não é isso que está acontecendo no Brasil, por exemplo. O Centrão hoje é oposição ao bolsonarismo. E está trabalhando junto com a esquerda e com a centro-esquerda para derrubar o bolsonarismo, para a agenda do país andar. Eu sou obrigado a concordar. Eu não sou anti-Bolsonaro. Eu não sou anti-família Bolsonaro. Eu quero é política. Sim. E há uma obstrução política em cima dessa idolatria. Né? Então o Centrão está de saco cheio, o centro-esquerda e o centro-direita estão de saco cheio, porque eles querem ver a agenda andar. O que dá resultado na ponta. Quer dizer, enquanto isso, estrada não avança, coisas não avançam. Então, e aí? Infraestrutura não avança, tecnologia não avança, inovação não avança. A agenda do Congresso é anistia, 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 anistia. Essa disputa constante com o judiciário. Não enche barriga de ninguém, né? Oi? Pauta ideológica não enche barriga de ninguém. Eu já falei aqui sobre ideologia. Ideologia, para mim, é uma coisa tranquila, porque é o estudo da ideia, né? O que os caras tentam vender é doutrina, né, Jota? E aí a doutrina... Eu, por exemplo, nunca me enquadrei e não me deixo enquadrar. Né? Sempre discuti, sempre debati. Porque, assim, a ideia... O Lula também... O Lula avacalhou com o país. O Lula desmontou. Em 2002, eu participava de um dos maiores movimentos sociais do mundo, que era o movimento Software Livre, que a gente lutava para quebra de patente para remédios de doenças graves, para abertura de direitos autorais em cima de matemática e ciência para a gente poder estudar, desenvolver software, desenvolver tecnologia no Brasil. Eu iniciei a minha militância política num movimento suprapartidário, mas que lutava por uma causa. Né? A primeira coisa que aconteceu quando o Lula venceu foi começar a se infiltrar nesses movimentos e levar os caras tudo para o governo federal. Ele esvaziou quem discutia política pública, quem levantava a bandeira na ponta, e levou tudo para carrão, prédio em Brasília, saláriozão, e acabou com a história. Desmontou. Todos os movimentos sociais foram desmontados. Todos. Então, assim, aí vem aquela coisa de que a esquerda envelheceu. Ela envelheceu porque ela parou de fomentar a juventude, parou de... Né? E, ao mesmo tempo, como isso é cíclico, vai acontecer com a direita também. Porque daqui a pouco o movimento trabalhista vai começar a se erguer de novo. Outro fenômeno que aconteceu também foi que eles chamam de pejotização, né? Todo mundo virou pessoa jurídica, todo mundo virou empreendedor. Quer dizer, o movimento do trabalhador, o movimento sindical, toda
toda aquela questão que organizava a classe trabalhadora foi desmontada por uma ideia de sonho de empreendedor. Então o cara hoje tem um PJ, né? Trabalha no iFood, trabalha no Uber, trabalha não sei o quê, trabalha não sei o quê. Então todas essas pessoas, elas se libertaram daquela coisa do CLT, mas ao mesmo tempo querem disputar um espaço, né? E isso destoa. Porque o PT ele sempre quer voltar, ele quer voltar no tempo que ele era. Não, ele não pensou em inovar, ele não pensou em. Né? E aí, não só o PT, a esquerda em geral. Agora, dentro disso tudo, tem agendas como o meio ambiente, como uma série de outros fatores que acabam sendo prejudicadas por causa dessa disputa. Então, assim, desde a disputa de PSDB e PT até hoje, passando por impeachment de Dilma, Temer, e hoje Bolsonaro e PT, e esquerda e direita, ou extrema-direita, ou bolsonarismo, ou lulismo e bolsonarismo, nós vivemos nesse limbo de agenda social, de agenda política. E aí, quando eu olho para uma Câmara de Vereadores que começa aqui, quer dizer, o discurso toda a vida se refletindo em Brasília, quer dizer, uma tribuna de Brasília em cada cidade. Cada vereador pensa que é deputado. E aí o prefeito acaba sendo prejudicado, o governo. Sim. Porque daí o governo fica no limbo também. Agora, chegando no ponto que eu queria te falar, tá todo mundo caladinho, não tem oposição. É um perigo essa coisa de quando o governante envolve todo mundo para ficar calado. Porque o calado, ele está na zona de conforto. Sim. Ele também não fala bem. Ele também não entrega, não envolve e não consagra o cara que está no poder. Isso é um perigo. Porque vai chegar ali na frente, ninguém vai lembrar nem que tinha prefeito. Sim. Ninguém vai lembrar, entendeu? Nem que tinha governador. Então, a oposição, ela é importante como projeto político. Programática. É isso que nós perdemos. E que o Felca enfiou na cara de todo mundo essa semana. A agenda programática. Qual é a agenda do Congresso? Vamos lá, qual é a pauta do Congresso para essa semana? Anistia. Na outra semana, anistia. Na outra semana, se acorrenta porque quer anistia. Soltar o Bolsonaro, prender o Bolsonaro. Tá, saúde, educação, tá ficando, imposto de renda lá, que tiveram que fazer uma disputa. E aí? Onde é que nós vamos parar? Não, eu acho que o amigo está certo em uma série de coisas, essa dificuldade de a gente não ter oposição, de a gente não ter pautas também, por causa desse tipo de coisa. Eu acho que, inclusive, quando eu digo para as pessoas assim, se a gente tem maus políticos é porque a sociedade está apodrecida, né? Então, esses políticos vendendo para essa bolha que nunca tem fim. Então, tu lida com isso todos os dias, e às vezes até tu pergunta para a região, é uma novidade, eu disse assim, não tem oposição, não tem novidade, não tem informação. Coisa parece que não acontece. A gente fica patinando e não sai do lugar. Não tem uma CPI para fazer uma fofoca, não tem né? Nem precisa ser uma fofoca. Mas as coisas não andam, os projetos não andam, as coisas não andam, né? Fica refém. As pautas importantes para o país estão lá emperradas porque a coisa não anda. Não entra nem na fila. O cara vai lá e se acorrentar porque não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Tá doido. Infelizmente, né? Mas acho que isso político, se a gente tem maus políticos, a sociedade, infelizmente, está apodrecida. Eu até digo para os caras, se eu achar a tua carteira ali fora e vim aqui te devolver e tivesse saído do dinheiro, não sendo desesperançoso, talvez eu passe no Jornal Nacional. Não deveria, porque a honestidade tem que fazer parte do caráter das pessoas. Mas, às vezes, o senso comum, tu achasse a carteira do Jean, estava cheio de dinheiro, tu fosse devolver. Eu devia ter jogado fora. Jean, achei a tua carteira. Se tinha dinheiro, não sei, mas tá os documentos aqui. Infelizmente, o que a gente precisa ter? Muito investimento em educação, para quem sabe lá na frente tu conseguir chegar numa sociedade que vai pensar mais no coletivo e no individual. Porque hoje a gente está pensando no individual e isso está criando esses maus políticos que a gente tem. Infelizmente. E aí vai dessa questão também da informação. Hoje as pessoas não se informam mais. Eu até digo, se quiser ler minha coluna, lê. Se tu não quiser ler, não lê também. Agora, quer ler a coluna, lê outras coisas também. Ter um senso das coisas e não ficar refém do WhatsApp e dos fake news, né? Eu lembro até que o Tito me deu um livro uma vez lá guardado, que era O Poder do Boato, que é o saudoso Tito Arruda. Exatamente, que é o fake news.
que é o fake news. As pessoas consomem e têm aquilo como uma verdade absoluta. Eu fico preocupado porque quando é ignorância, tu consegue lidar, sabe que tu não consegue vencer. Agora, quando são pessoas que tu acredita que são esclarecidas, de academia, propaganda, tal tipo de coisa, por interesses políticos, tu também entende. Agora, o cara vende aquilo como se ele acreditasse naquilo mesmo. Não sei, é uma coisa parece doentia. JC, vamos falar da Gororoba? Vamos falar, vai ser no dia 6 de setembro, na Sociedade Fazenda da Praia Brava, a partir das 12 horas. Gororoba, qual é o cardápio da Gororoba? Gororoba geralmente é uma feijoada, né? A feijoada tradicional do seu João. Do João, parceiro, há mais de 20 anos, está junto com a gente. Que legal. Vai ser dia 6 de setembro. A partir de que hora? A partir das 12 horas, a partir do meio-dia. E quem quiser ir tem que comprar uma camiseta. Compra uma camiseta, ela não chegou ainda, mas deve chegar. Tem pontos de venda ou vai ser só lá na Choupana? Por enquanto lá na Choupana. Eu tenho essa dificuldade que às vezes as pessoas querem falar com a gente. Político, tu sabe que vive de imagem, quer aparecer na foto, aquela coisa toda. Tu tira uma fotinha, então, tá a certo. gente tira uma foto, bota no jornal, bota em rede social, o nome do cara. Político. Qual é o endereço lá, Jota? A Choupana lá fica na rua Francisco de Paula Seara, 192, ali é São Judas, ponto de referência na frente da Prosegur, lá onde está guardado o teu dinheiro lá, na frente da transportadora de valores. Será? O teu e do Hildo. Jota, obrigado por ter vindo aqui. Fica o microfone aí para tu dar um... Eu que te agradeço a oportunidade. Então, quero convidar também as pessoas para nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, JC Diarinho. A gente está fazendo um projeto novo, falar um pouquinho de política com um pouco mais de leveza e um pouco mais de humor também, né? Acompanhar a coluna, nós estamos lá no Jornal Impresso e no site do Diarinho, diarinho.net, né? E também o programa que a gente está fazendo, que é o Desembucha JC, de entrevistas também. Ele tem um dia certo? Toda quarta-feira, às 19 horas, ao vivo. Ele vai ao vivo? É ao vivo. Pelo YouTube? Pelo YouTube, no canal Desembucha JC. E pela página no Instagram, que é JC Diarinho. JC Diarinho. Manda um abraço para a querida Samara lá, diz que a bancada abraço, Samara! Diz para ela que a bancada está aqui, gostaria muito de bater um papo com ela. Faz o convite. É uma história, é um arquivo vivo, né? De muitas coisas legais. E o que eu acho que é muito importante é a gente resgatar, porque assim, tipo assim como eu falava do Tito e tal, e o Tito tinha muitas histórias e essas histórias acabaram se perdendo. Os caras a gente tem que sentar, conversar. O amigo Coronel falou isso aí, que tinha um projeto, que acho que não foi para frente, que era os Velhinhos Conta História. Entendeu? Então que tem um monte, esse pessoal tudo tem um monte de memórias, um monte de coisas que fizeram parte da nossa história e com a partida deles isso Falando nisso, eu vi acabei sendo convidado para um perfil que é o Diarinho... Retrô? É o próprio Diarinho que está administrando esse Diarinho perfil? Ali, ele bota ali capas, por exemplo, icônicas do Diarinho, tá revisitando a história. Era escrita assim. Pelo Velho Dalmo mesmo, né, o Velho Dalmo não era fácil. Ele chocava, né? Ele sofreu atentados e tudo, sim, né, cara? Sim, foi preso na época, chegaram a atirar aqui na frente da Univale, quando ficava ali a gráfica ali, foi empastelado, como ele disse, né? Chegaram ali, atiraram nos... Isso aí a dona Samara vai contar tudo para nós aqui. Olha. Jota, mais uma vez, obrigado, então. Eu que te agradeço. A bancada está à disposição. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, como itajaense, por tudo que tu tens feito pela nossa cidade aí. Eu que agradeço a oportunidade do amigo, do Hildo aqui. Desculpe se às vezes eu falo pouco, né? Eu escuto mais e falo menos, muitas vezes. Mas com os dedos tu bota fogo na cidade. Cumprindo aquela nossa missão, que é disseminar a discórdia, provocar o tumulto e causar o transtorno para o bem da coletividade. Sempre. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Grande abraço. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.